A religião na Coreia do Sul é um dos aspectos mais interessantes de sua sociedade, principalmente porque o país se destaca por sua grande diversidade religiosa e pela convivência relativamente harmoniosa entre diferentes crenças. Ao contrário de muitos países asiáticos que possuem uma religião predominante, a Coreia do Sul apresenta um cenário bastante plural, onde cristianismo, budismo, tradições xamânicas e pessoas sem religião coexistem lado a lado. Essa diversidade é resultado de séculos de influências culturais, filosóficas e históricas que moldaram a identidade do povo coreano. As raízes religiosas da Coreia remontam aos tempos antigos, quando o xamanismo era a principal forma de espiritualidade da península. Muito antes da chegada das grandes religiões organizadas, os coreanos acreditavam que montanhas, rios, árvores e diversos elementos da natureza possuíam espíritos. Os xamãs, conhecidos como Mudan, desempenhavam um papel importante, como intermediários entre o mundo humano e o espiritual. Eles realizavam rituais para buscar proteção, prosperidade, cura de doenças e boa sorte. Embora a Coreia do Sul moderna seja altamente tecnológica e urbanizada, elementos do xamanismo ainda permanecem vivos na cultura popular e em algumas tradições familiares. O budismo chegou à Coreia por volta do século IV, vindo da China, e rapidamente se tornou uma das principais influências espirituais e culturais do país. Durante séculos, o budismo exerceu enorme influência sobre a arte, a arquitetura, a literatura e a filosofia coreanas. Muitos dos templos mais belos da Coreia do Sul foram construídos durante esse período e continuam preservados até hoje. Esses templos, frequentemente localizados em áreas montanhosas e cercados por paisagens naturais impressionantes, atraem tanto fiéis quanto turistas. O budismo coreano enfatiza a meditação, a busca pela iluminação e a harmonia entre o ser humano e a natureza. Além do budismo, outra influência importante na sociedade coreana foi o confucionismo, introduzido também a partir da China. Embora o confucionismo seja mais uma filosofia ética e social do que uma religião propriamente dita, seu impacto foi profundo na formação da cultura coreana. Valores como respeito aos pais, honra aos ancestrais, disciplina, educação e hierarquia social foram fortemente influenciados pelos ensinamentos de Confúcio. Ainda hoje, muitos aspectos da vida cotidiana sul-coreana refletem esses princípios, especialmente no ambiente familiar, educacional e profissional. O cristianismo chegou relativamente tarde à Coreia, mas cresceu de forma extraordinária. O catolicismo começou a se espalhar no final do século XVIII, através de estudiosos coreanos que tiveram contato com textos religiosos vindos da China. Posteriormente, missionários estrangeiros ajudaram a consolidar a presença cristã no país. Durante o século XIX, muitos cristãos enfrentaram perseguições severas por parte das autoridades locais, que viam a nova fé como uma ameaça à ordem tradicional. Apesar disso, o número de seguidores continuou aumentando. No século XX, especialmente após a Guerra da Coreia, o cristianismo experimentou um crescimento impressionante. Igrejas protestantes e católicas expandiram sua influência por todo o país. Atualmente, a Coreia do Sul abriga algumas das maiores igrejas cristãs do mundo. Em cidades como Seul, é comum encontrar grandes templos, cruzes iluminadas e comunidades religiosas bastante ativas. Muitas igrejas desempenham papéis importantes em atividades sociais, educacionais e de assistência à população. Hoje, o cristianismo representa uma parcela significativa da população sul-coreana. Tanto o protestantismo quanto o catolicismo possuem milhões de seguidores. O protestantismo, em particular, tornou-se uma força importante na sociedade, influenciando áreas como política, educação e assistência social. Já a Igreja Católica também possui forte presença e continua crescendo em algumas regiões do país. O budismo permanece como uma das maiores religiões da Coreia do Sul. Apesar de enfrentar desafios relacionados à diminuição do número de praticantes entre os jovens, continua sendo uma parte essencial do patrimônio cultural e espiritual do país. Muitos coreanos visitam templos budistas em ocasiões especiais, participam de festivais religiosos ou realizam retiros de meditação. Um dos programas turísticos mais famosos do país é o Temple Stay, que permite aos visitantes experimentar a vida cotidiana em mosteiros budistas. Uma característica marcante da Coreia do Sul contemporânea é o elevado número de pessoas que não se identificam com nenhuma religião específica. Muitos sul-coreanos se consideram sem religião, embora frequentemente mantenham práticas culturais ligadas ao confucionismo, ao budismo ou até mesmo ao xamanismo. Isso demonstra que a espiritualidade no país muitas vezes vai além da simples filiação religiosa formal. Os feriados religiosos também ocupam um espaço importante na vida nacional. O aniversário de Buda é celebrado com festivais coloridos e milhares de lanternas
que iluminam ruas e templos. O Natal, por sua vez, é um feriado nacional amplamente comemorado, algo relativamente raro em países asiáticos. Durante essa época, as cidades ficam decoradas, e muitas famílias participam de celebrações religiosas ou eventos festivos. A liberdade religiosa é garantida pela Constituição sul-coreana. O governo não adota nenhuma religião oficial e protege o direito dos cidadãos de praticarem livremente suas crenças. Essa liberdade contribuiu para a criação de um ambiente onde diferentes religiões conseguem coexistir de maneira relativamente pacífica. Embora existam debates e divergências ocasionais, a tolerância religiosa é geralmente valorizada pela sociedade. A religião também desempenhou papel importante durante momentos decisivos da história sul-coreana. Diversos líderes religiosos participaram de movimentos pela democracia, pelos direitos humanos e pela justiça social durante o século XX. Igrejas, templos e organizações religiosas frequentemente atuaram como espaços de mobilização social em períodos de transformação política. Além das religiões mais conhecidas, existem também diversos movimentos religiosos coreanos próprios, alguns deles surgidos nos séculos XIX e XX. Entre eles estão o cheondoísmo e outras organizações espirituais, que combinam elementos do confucionismo, budismo, cristianismo e tradições locais. Essas religiões refletem a capacidade da cultura coreana de adaptar e reinterpretar influências externas de maneira única. Atualmente, a Coreia do Sul apresenta um cenário religioso que mistura tradição e modernidade. Em um mesmo bairro de Seul, é possível encontrar uma igreja cristã, um templo budista, um centro de meditação e pessoas que não seguem nenhuma religião específica. Essa diversidade reflete a complexidade da sociedade sul-coreana, que conseguiu preservar elementos de sua herança espiritual enquanto se transformava em uma das nações mais modernas e desenvolvidas do mundo. A religião continua exercendo influência sobre a cultura, os costumes e a identidade nacional, mas de forma cada vez mais plural e adaptada às mudanças da sociedade contemporânea. Apesar da rápida modernização da Coreia do Sul nas últimas décadas, a religião continua desempenhando um papel importante na vida de milhões de pessoas. O país passou por uma transformação impressionante após a Guerra da Coreia, saindo de uma situação de extrema pobreza para se tornar uma das economias mais avançadas do planeta. Mesmo diante desse crescimento tecnológico e econômico, muitos sul-coreanos mantiveram suas tradições espirituais e religiosas. Essa combinação entre modernidade e espiritualidade é uma das características mais marcantes da sociedade sul-coreana. Um aspecto interessante é a forma como muitas famílias coreanas mantêm cerimônias em homenagem aos seus ancestrais. Essas práticas têm forte influência do confucionismo e fazem parte da cultura há séculos. Em datas especiais como o Chuseok, conhecido como o Dia de Ação de Graças coreano, e o Seollal, o Ano Novo Lunar, diversas famílias realizam rituais chamados Jesa, nos quais oferecem alimentos e prestam homenagens aos parentes falecidos. Para muitos coreanos, essas cerimônias representam respeito, gratidão e continuidade familiar, independentemente de sua religião formal. Os templos budistas da Coreia do Sul também são importantes centros culturais e históricos. Alguns deles possuem mais de 1000 anos de existência e guardam tesouros nacionais valiosos, incluindo esculturas, pinturas e documentos antigos. Muitos estão localizados em montanhas consideradas sagradas, criando ambientes de grande tranquilidade e contemplação. Esses locais não servem apenas para atividades religiosas, mas também para preservar parte fundamental da história e da identidade coreana. O cristianismo sul-coreano, por sua vez, tornou-se conhecido mundialmente por seu dinamismo e capacidade de mobilização. Igrejas frequentemente promovem programas de assistência social, distribuição de alimentos, apoio a idosos, ajuda a estudantes e diversas atividades comunitárias. Algumas congregações reúnem dezenas de milhares de membros e possuem estruturas comparáveis a grandes instituições. A presença de igrejas é especialmente visível nas áreas urbanas, onde cruzes iluminadas podem ser vistas sobre inúmeros edifícios durante a noite. A Coreia do Sul também se tornou um dos principais centros de envio de missionários cristãos para outros países. Igrejas sul-coreanas financiam projetos educacionais, humanitários e religiosos em diversas regiões do mundo. Esse fenômeno transformou o país em uma das maiores potências missionárias da atualidade. Algo surpreendente considerando que o cristianismo chegou à península relativamente tarde em comparação com outras regiões do planeta. Ao mesmo tempo, o budismo sul-coreano vem buscando se adaptar aos desafios da sociedade moderna. Muitos templos oferecem programas voltados para jovens profissionais, estudantes e pessoas que enfrentam o estresse da vida urbana. A meditação, os retiros espirituais e as práticas de atenção plena atraem indivíduos que procuram equilíbrio emocional. Em meio ao ritmo
acelerado das grandes cidades, essa adaptação demonstra como as tradições religiosas continuam evoluindo para permanecer relevantes em uma sociedade em constante mudança. Outro fenômeno interessante é a influência da religião sobre a cultura popular. Diversos filmes, séries, livros e produções televisivas coreanas abordam temas espirituais, crenças tradicionais, fantasmas, reencarnação e elementos do xamanismo. Muitos dramas sul-coreanos apresentam personagens que visitam templos, consultam xamãs ou participam de cerimônias religiosas. Isso mostra como a espiritualidade continua presente no imaginário coletivo, mesmo entre as gerações mais jovens. O xamanismo, apesar de muito antigo, ainda possui seguidores e admiradores. Algumas pessoas procuram xamãs para receber aconselhamento espiritual, buscar sorte nos negócios, resolver problemas familiares ou obter orientação em momentos difíceis. Embora parte da população veja essas práticas com ceticismo, elas permanecem profundamente enraizadas em certos aspectos da cultura coreana. Em algumas ocasiões, até mesmo empresários, políticos e celebridades recorrem a rituais tradicionais em busca de boa fortuna. A diversidade religiosa da Coreia do Sul também atrai pesquisadores de todo o mundo. O país é frequentemente citado como exemplo de convivência entre diferentes tradições espirituais. É possível encontrar indivíduos que frequentam uma igreja cristã, participam de cerimônias ancestrais de origem confucionista e visitam templos budistas em ocasiões especiais, sem enxergar qualquer contradição nisso. Essa flexibilidade religiosa é uma característica peculiar da sociedade coreana. Nas universidades sul-coreanas, o estudo das religiões também recebe atenção significativa. Pesquisadores analisam não apenas o impacto histórico das crenças sobre a formação da nação, mas também a maneira como a religião influencia questões contemporâneas, como política, ética, relações familiares e comportamento social. O tema continua sendo relevante para compreender a evolução da sociedade coreana. Nos últimos anos, algumas religiões enfrentaram desafios relacionados à diminuição da participação dos jovens, assim como ocorre em muitos países desenvolvidos. Parte das novas gerações demonstra menor interesse por instituições religiosas tradicionais. No entanto, isso não significa necessariamente um abandono da espiritualidade. Muitos jovens buscam formas alternativas de reflexão, meditação, desenvolvimento pessoal e significado existencial. Frequentemente inspiradas por diferentes tradições religiosas, a religião na Coreia do Sul continua sendo um reflexo da própria história do país. Uma mistura de influências antigas e modernas, locais e estrangeiras, tradicionais e contemporâneas. Das antigas crenças xamânicas aos grandes templos budistas, das cerimônias ancestrais às megacongregações cristãs. A espiritualidade sul-coreana revela a extraordinária capacidade do povo coreano de preservar suas raízes, enquanto abraça as transformações do mundo moderno. Esse equilíbrio entre tradição e inovação faz da Coreia do Sul um dos cenários religiosos mais fascinantes e diversificados da Ásia e do mundo. A religião na Coreia do Sul é um retrato da própria história do país. Uma combinação única de tradições antigas, influências estrangeiras e transformações modernas. Do xamanismo ancestral aos templos budistas milenares, das cerimônias confucionistas às grandes igrejas cristãs, que marcam o horizonte de Seul. A espiritualidade continua sendo uma parte importante da identidade coreana, mesmo em uma das sociedades mais tecnológicas e desenvolvidas do mundo. Milhões de sul-coreanos seguem encontrando na fé, na filosofia e nas tradições religiosas um caminho para compreender a vida, fortalecer os laços familiares e buscar equilíbrio em meio aos desafios da modernidade. A diversidade religiosa da Coreia do Sul demonstra como diferentes crenças podem coexistir e contribuir para a riqueza cultural de uma nação, tornando o país um dos exemplos mais fascinantes de convivência entre tradição e inovação no cenário mundial. E você? Qual aspecto da religião na Coreia do Sul mais chamou sua atenção? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar mais conteúdos sobre a cultura dos países da Ásia Oriental. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.